e engrandecer o nome daquele que é, para todo sempre, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós, neste momento, é um momento propício, onde Deus está sentado no seu trono, porque quando nós o adoramos, nós o convidamos para que ele se assente no seu trono. E a partir de agora nós vamos ouvir a palavra, a voz do Senhor, através do nosso pastor Lola Dofuso, que é africano, que é angolano, que está lecionando em faculdade em Angola e está no período de férias, aqui um período bem curto, e logo na semana do carnaval ele já estará lá em Luanda, que é uma cidade bonita, né? Tem um mar muito bonito, um país rico em diamantes, mas que precisa tanto da graça de Deus quanto o Brasil. Não é? E também o que está acontecendo aqui no Brasil, conversando com o pastor Lola, essa questão das prisões de pessoas envolvidas com erros, envolvidas com roubo, está acontecendo lá também. Depois de um longo período de um presidente que passou mais de 30 anos no governo, entrou um governo novo, e esse novo governante está fazendo uma limpeza lá. Isso leva tempo, isso custa muito caro, assusta, não é assim? Assusta e corre riscos, né? Todo mundo corre risco. Então nós vamos agora receber o pastor Lola Dofuso, para que esteja pregando a palavra. Ele ainda continua como nosso, não é vice-presidente, é co-pastor. Nós só temos o pastor titular, co-pastor, depois primeiro vice, segundo e terceiro vice. Vamos chamar pastor Lola Dofuso para que assuma aqui o microfone e pregue para a glória e a honra do nome santo e precioso de Jesus. Logo após a pregação, nós vamos ter aqui a apresentação de um quinteto de metal, de jovens que vão se apresentar pela primeira vez. Eles são filhos e sobrinhos de músicos, bem jovens mesmo, e vai valer a pena você continuar sintonizado aí no Facebook, nos aplicativos de internet. Compartilhe conosco aí. Graças a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Que bom revê-los. Parece que vocês estão tristes. Aleluia. 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 G. Mas o braço está lá embaixo. Não acredito que a alegria é plena. Quando a alegria é plena, exatamente o braço está lá em cima, ok? Aleluia. 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 G. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Quem está alegre, dá salva de palmas para Jesus. A alegria é muito grande. Que bom revê-los. Igreja que nós amamos, ainda que sejamos distantes, mas nosso coração palpita muito forte. Nosso coração bate, lembrando os detalhes, cada minuto que nós compartilhamos, e bate o coração para que o tempo chegue rápido, pelo menos virmos matar essas saudades, estarmos juntos, nos abraçarmos e compartilharmos. Nós temos comentado muito sobre esta igreja. A igreja é bastante conhecida, só espera que o nosso líder principal, nosso compatriota, nosso patriarca também, o pastor Isaías, que todos estão à espera de modo ansioso, mas eu tenho certeza que vai chegar a hora onde nós vamos estar abraçando lá. Estamos nos abraçando aqui, mas a qualquer hora vamos estar nos abraçando lá do outro lado do Atlântico. E vai ser muito, a alegria vai ser muito grande, porque o povo vibra, o povo fala, a DJ é falada diretamente. Marlene esteve conosco lá, agora em outubro, representando o ADJ, pode vir alegria. Qualquer hora vamos estar passando algumas fotos aqui, algumas
alguns trabalhos realizados lá, o Senhor tem manifestado a graça dele. Como nós sabemos, onde Deus está operando, Satanás também opera. Nosso pastor já fez comentário. Nós somos devedores dos irmãos brasileiros, porque as orações feitas aqui, na verdade, têm chegado. Tem chegado as orações, porque quando eu cheguei em janeiro, a oração do meu irmão era: puxa, eu gostaria o que está acontecendo no Brasil começa a acontecer aqui. Isso em fevereiro, março, ele comentando, disse que, puxa, ali presidente da república é julgado, aí as coisas acontecem, poxa, por que não chega aqui? Então era alegria, a pessoa falando. E quando chegamos no mês de julho e agosto, tiveram as eleições que, graças a Deus, ocorreram em paz, de modo tranquilo. E aí nós tivemos um novo presidente e ali as coisas estão se mexendo. Em quase 3 meses do governo, já mexeu bastante, muita coisa está mudando. E para a nossa alegria, a alegria do povo angolano está vibrando, está torcendo, e temos orado para que Deus sustente ele, abençoe ele, para que o caminho que está trilhando, caminho de pedra, caminho difícil sem dúvida, mas com certeza Deus que ele colocou ali há de lhe abençoar, sustentar junto com o povo. Isso nós temos a plena convicção. E quanto à igreja, um relato breve. A igreja tem ido muito bem, nós estamos cooperando bastante lá, nós ainda pertencemos a esta igreja, nós ainda somos um dos diretores dessa igreja, com prazer, com alegria, tá? Porque vocês têm permitido, e o nosso pastor mais uma vez nos deu essa graça, esse momento, embora distante, mas ter permitido que na verdade continuemos fazendo a parte da diretoria. Isso somos muito gratos, não tem palavras para mensurar essa dimensão e também essa nobreza do nosso pastor. Muito obrigado por esse ato, e quero agradecer também à igreja de modo geral, que tem orado, tem intercedido, tenho certeza, por nós, porque Deus tem abençoado, e eu tenho sentido, na verdade, a ADJ na retaguarda. A cada momento da batalha, de luta, Deus tem operado de uma forma incomensurável, de uma forma que eu não pensaria, mas eu sinto que a ADJ está na retaguarda, está orando, está intercedendo, e Deus tem nos concedido vitórias e vitórias. Há lutas, há dificuldade, há adaptação, sem dúvida. Depois quase de 30 anos aqui, então, primeiro ano, posso dizer que estou em Angola, acompanhando os detalhes, sou mais estrangeiro lá do que aqui. E aí a adaptação sempre é um pouco difícil, mas Deus é maravilhoso, tem nos levado, tem nos guiado, tem controlado todas as coisas, e temos louvado bastante a Deus, ao nosso Senhor, porque Deus tem feito cada coisa que nós não esperávamos. Deus, ele é imutável, ele não muda, ele é o nosso Deus, ele é nosso Pai. Aquilo que ele promete, ele realiza. Não importa tempo, noção do tempo nós temos, mas ele não tem noção do tempo. Ele é atemporal, o que significa ele está fora do tempo, ele não conhece tempo, ele existe, ele é o dono do tempo, ele é que cria o tempo, mas ele não faz parte do tempo, está fora do tempo, o que significa ele é atemporal. Então, quando ele nos promete, nós guardamos as promessas. Deus cumpre cada detalhe. Cada detalhe, ainda que nós esqueçamos do que havia prometido, de repente, 10, 15 anos atrás, não lembramos mais, mas quando começa a perceber, meu Deus, essa que ele fez, ele prometeu, ele cumpriu, que alegria! Então nós temos visto isso, o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, e isso nós queremos cada vez mais compartilhar. É claro que temos orado também pela igreja brasileira, para que Deus possa continuar agindo. Tem acompanhado essa modernidade da ADJ, lá do outro lado do Atlântico, né? Tem assistido o culto, incrível que pareça, as mensagens no YouTube, como é bom, né? Deus continua abençoando, usando todos vocês. Eu sei que essa modernidade tem a ver com cada um de vocês participando, para que esse tipo de trabalho seja possível. Assim a igreja atinge as comportas
longas, distantes, aquilo que nós não imaginaríamos. Estão de parabéns, ADJ, por esse passo mais que vocês deram, é claro, na liderança do nosso pastor e a diretoria da igreja. Também quero transmitir os abraços dos pastores angolanos, pastor Malua e os demais. Me falaram, leva os braços quando chegar no Brasil, transmite nossos abraços, aperta bem, mostra que nós estamos aqui à espera, a alegria é muito grande. E Deus também tem manifestado a graça dele. Tem outra coisa que nos deixou um pouco triste. No dia 23 de novembro, o presidente da Convenção das Assembleias de Deus nos deixou, partiu para o céu, depois de 31 anos na liderança, pastor Mpanzu, pastor que nós conhecemos muito bem, inclusive, isso bateu muito no nosso coração. No ano de 2016, tivemos lá no período da convenção, e ele fez questão de dizer: Lola, você não vai ficar na sua casa porque é distante, você vai ficar comigo. Então fiquei uma semana na casa dele, saíamos junto para o período da convenção, nos trabalhos, e retornávamos junto na própria casa dele. Ficamos uma semana, depois do intenso trabalho da convenção, onde tinha os pastores de Angola todo, quase mais de 3.000 pastores, sem contar presbíteros, evangelistas e também as missionárias, mulheres de Deus que faziam parte lá. Era um grupo muito bom no centro das convenções da Assembleia de Deus, onde estaremos numa ocasião oportuna, mostrando para todos os irmãos, porque a ADJ está inserida. Eu sou parte da ADJ, então quando eu estou lá, a ADJ está lá. A ADJ está sendo representada, até porque não me solicitaram várias vezes: você vai ficar aqui, como é que fica? Você já traz sua transferência? É uma negociação. Falei: não, eu ainda não tenho direito da transferência, eu ainda sou ADJano. Mas você tem Angola? Falei: sim, tenho Angola, mas sou ADJano. Então o pastor Malu ali, os outros ali, como é que fica? Falei: não fica nada, não fica, né? E tenho cooperado lá, tenho trabalhado ali. No domingo passado agora tivemos compartilhando a palavra de Deus com alegria muito grande, até porque lá no pastor Malua é um pastor que é presidente estadual da Convenção Estadual de Luanda. Quem foi um pastor Mpanzu, né? Nós tivemos essa situação triste no dia 28 de novembro, participamos do enterro dele, e aí se foi. Agora quem está interinamente é o pastor Francisco, que está interinamente no lugar do presidente. Nós sentimos bastante a partida dele, mas de outro lado temos a convicção que o veremos quando estivermos lá nos céus, onde Deus tem preparado lugar melhor. Bom, sem mais delongas, estaremos dando relatório aos poucos, calculando os minutos que nós temos. Queremos compartilhar a palavra de Deus nesta noite maravilhosa, noite de alegria. Você que nos assiste pela internet, receba essa bênção, prepara a sua Bíblia, senta, organiza suas coisas para que você possa acompanhar junto conosco essa mensagem que Deus nos concedeu hoje para nós compartilharmos. A mensagem de hoje encontra-se num texto muito conhecido, texto que está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, e também leremos Apocalipse, que é muito conhecido, capítulo 1, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Gostaria de solicitar à igreja que se ponha de pé, para que nós possamos, em reverência à palavra de Deus, lermos ou fazermos a leitura da palavra de Deus. É um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Temos a plena convicção que já está se renovando. Você, sem dúvida, já escutou essa mensagem, já escutou talvez esse título também, ou já leu o texto da palavra de Deus. Mas nós queremos, quem sabe se vai ser um pouco diferente, porque Deus sempre se renova. O Espírito Santo é sempre novo, ele é sempre atual. Hebreus capítulo 13, versículo 8.
Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E Apocalipse capítulo 1, versículo 8 também afirma a mesma coisa. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te adoramos neste momento maravilhoso, momento em que queremos compartilhar a palavra de Deus, momento de bênção, porque sabemos a tua palavra nos cura, a tua palavra nos transforma, a tua palavra, Senhor, muda o nosso caráter, muda a nossa pessoa, e a tua palavra nos garante a vitória, e a tua palavra nos prepara para as comportas dos céus. Neste momento, Senhor, usa-nos conforme a tua grandeza, usa-nos conforme, Senhor, a graça do Espírito Santo, para que o teu povo seja alimentado da mesma forma nos alimentaste através desta palavra. E a todos quantos não estão aqui conosco nesse espaço, mas estão espalhados no mundo inteiro, acompanhando através da internet, possa, Senhor, abençoá-los através desta palavra. Fala conosco, porque, Senhor, precisamos da tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque a tua palavra nos renova, a tua palavra nos salva e a tua palavra garante-nos, Senhor, a vitória. Assim nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar. O título que posso dar nesta mensagem é exatamente, não seria diferente, a imutabilidade de Deus. A imutabilidade de Deus, o que significa que Deus, Ele é Deus para sempre. Que significa que Deus, Ele é imutável. A palavra imutável significa aquele que não muda, aquele que assumiu uma única posição e mantém aquela posição para sempre. Quando lemos o texto, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, comparando ou fazendo uma analogia com o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, vemos que começa exatamente assim o texto. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega exatamente são duas letras que fazem parte do alfabeto grego. Alfa é exatamente a primeira letra que abre o alfabeto grego. E Ômega é a última letra que fecha o alfabeto grego. E por isso continua, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Vamos ver 3 tempos aqui, o texto nos apresenta. O texto fala de ontem, o texto fala de hoje e o texto fala do futuro, que é exatamente, vai ser traduzido através da palavra eternidade. Ora, esses 3 tempos, 3 advérbios, ou possamos dizer que adjetivo, há momento que pode assumir a responsabilidade de adjetivo, mas vamos traduzir como advérbio de tempo. Ontem, hoje e eternamente, ou futuramente, eternamente, traz a conotação, na verdade, de um advérbio temporal na gramática portuguesa, que tem a ver com uma conotação muito grande do nosso Deus, que também traduz o termo a imutabilidade de Deus. Quando falamos ontem, hoje e eternamente, ontem sem dúvida tem a ver com o passado, algo que nós realizamos ontem e já se foi, algo que tem a ver com a história. A definição da história todos nós sabemos. A história trata-se das coisas do quê? Do passado.
E quando falamos de hoje, significa no momento em que estamos falando, momento em que estamos sentados aqui e agora. Quando falamos do futuro, significa amanhã, o que vai acontecer. Bom, vamos falar de ontem. Advérbio de tempo que traduz o nosso passado. No passado podemos ver as coisas benéficas, as coisas maléficas que aconteceram. Podemos também perceber na história os homens brilhantes que passaram nesta terra com seus feitos maravilhosos. Podemos ver também os homens que passaram por esta terra com as coisas erradas. O passado que mostra um passado brilhante, também um passado triste pelas coisas que aconteceram, ou pelos homens que passaram por esta terra, por tudo que fizeram. Ainda que tenhamos a noção dessas coisas todas do passado, mas muitas dessas coisas não existem mais. Muitas dessas coisas não existem mais. Vamos começar a falar no mundo intelectual. Quando referimos do mundo intelectual, não podemos ir outro caminho senão começar no caminho filosófico, onde na verdade conhecemos brilhantes filósofos que passaram por esta terra, inclusive o Sócrates, que muitas das vezes é comparado como tipo de Cristo, pelas coisas que ele fez, pela literatura, inclusive vai sofrer a morte por causa da defesa da verdade. Não é verdade absoluta, verdade minúscula, porque a verdade absoluta é nosso Deus. Mas defendia a verdade, e que era verdade na época, mas muitos não tinham como lhe acompanhar, tendo a dificuldade do conhecimento, e ele foi condenado inclusive à morte por causa da verdade a qual ele divulgava. A coisa mais triste é que na época não conseguiam acompanhar o raciocínio de Sócrates, e assim foi determinado que teria que morrer por causa da verdade que defendia. Ele assume a responsabilidade, diz que prefiro morrer, porque cedo ou mais tarde irão entender aquilo que eu falava era verdade. É complicado. Mostrar a ele as possibilidades para fugir, mostrar a ele como podia fugir, mas ele disse: não, se eu fugir, vão dizer que na verdade eu era mentiroso, tudo que eu falava não era verdade. Mas ele assume a responsabilidade, defende a verdade, embora não era a verdade absoluta, mas defende a verdade até a morte. E a partir desse momento, a história de filosofia vai mudar. Não é que Sócrates seja o criador da filosofia, não, ou o fundador da filosofia. Filosofia já existia, mas vai tomar outra roupagem a partir da figura dele, que a filosofia vai ser separada em 3 períodos: antes de Sócrates, durante Sócrates e depois de Sócrates. Da mesma forma, porque ele é comparado com Cristo? Porque a história também a partir de Cristo mudou. Antes de Cristo, durante o Cristo e depois de Cristo. Essa comparação é claro porque, sem dúvida, nós temos livros de Sócrates que podemos ler hoje. Temos coisas brilhantes de Sócrates que podemos lembrar hoje. Não é só Sócrates, Platão, Aristóteles, mas podemos perguntar: onde eles estão hoje? Não estão mais. Ah, não só foi Sócrates, Platão, Aristóteles, Mahatma Gandhi, brilhante locutor, inclusive quanto à questão da liberdade. Pregou, discursou sobre liberdade, buscou sobre liberdade durante a colônia inglesa, ameaçava sempre, discutiu, inclusive colocou a vida dele para, na verdade, defender a liberdade. Mahatma Gandhi, muito conhecido. Hoje, ele não está mais. Ele não está. Nelson Mandela, homem brilhante, 27 anos preso, buscando a liberdade também, freedom na África do Sul. Homem sofrido, massacrado, mas persistente no objetivo dele para exatamente libertar a África do Sul. 27 anos preso, resistiu, até concretizou o seu sonho. Mas hoje podemos perguntar: onde está Nelson Mandela? Ou então o ditador, rei do Portugal, Salazar, não queria morrer.
a ponto até de tentativa de trocar o coração de um jovem para persistir, para não viver, para continuar a viver. Mas hoje não existe mais. Onde está? Não está. Os brilhantes que passaram, que fizeram coisas maravilhosas, não só esses, como também homens de Deus. Quando olhamos o nosso pai Abraão, patriarca da fé, modelo da fé judia cristã, com tudo que fez, olhamos hoje, onde está o pai Abraão? Não encontramos. Profeta Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, muitos mais que podemos citar. No Novo Testamento temos evangelista Paulo, apóstolo Paulo, temos o Lucas, temos demais. Onde estão? Não estão mais. Fizeram coisas maravilhosas, trouxeram-nos o conhecimento da palavra de Deus. Perguntamos onde nós estamos. Tinha também aqueles que queriam dominar o mundo de qualquer forma, através de uma inteligência maliciosa. Hitler, nós conhecemos muito bem, peito de ferro, que tentou inclusive criar uma raça ariana, raça branca, de cabelo amarelo, onde na verdade negro, mulato não tinha espaço. Inclusive 6 milhões de judeus foram dissipados. Hitler querendo dominar o mundo, todo mundo tinha medo dele. Perguntamos hoje, procura Hitler, vê do seu lado, será que Hitler está ainda? Pode mandar ainda? Pode falar? Margaret Thatcher, dizem que quando mulher governa, provavelmente o mundo vai conhecer a paz. Mentira. É ser humano como qualquer, tanto homem como mulher. É ser humano, também que pecou, que precisa da graça de Deus. Margaret Thatcher, que fez a África do Sul sofrer, uma colônia mista, holandeses, ingleses, e no comando dela, os africanos não gostam de ouvir desse nome, Dama de Ferro, como era conhecida. Perguntamos onde está hoje? Não está. Do lado de Angola, país hoje tem o nome de República Democrática do Congo, que era exatamente República do Zaire. Muitos de vocês talvez não conhecem, né? Muitos que já passaram de 50 conhecem muito bem. O presidente que assumiu a República do Zaire na época, quando fez 10 anos, chamava-se Mobutu, Joseph Désiré Mobutu. E 10 anos depois do poder, ele troca o nome dele, de Joseph Désiré Mobutu, para Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga. Pastor, o que significa isso? Está falando em língua, não? Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga. Se entrar na internet e digitar, pelo menos digita só Mobutu, aí vai ver. O que significa Sese Seko? Significa presidente enquanto viver, presidente vitalício. Enquanto viver, não vai ser morto como ex-presidente, não vai ser conhecido como ex-presidente, vai morrer no poder. Havia determinado, trocou a identidade dele. A partir de agora, sou Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, o que significa presidente para sempre. Ora, que arrogância, que orgulho, presidente para sempre. Jamais morrerei como ex-presidente. Jamais morrerei como ex-presidente. O lugar de Deus não se discute. Deus é o único eterno, é o único imutável. Não divide a glória dele com ninguém. Pergunta hoje, onde está o Mobutu? Foi enterrado em Marrocos, golpe militar. Não, o que assumiu não quis matar ele. Diz que a respeito da sua integridade física, peço que se retira rapidamente, porque quando eu chegar na capital, não quero te matar. E não tinha mais o sustento, porque é humano. Os militares se confiavam, não tinha mais confiança nele. Teve que sair, teve que fugir. E morreu em Marrocos. Apenas 6 a 7 pessoas participaram do enterro.
aquele que diz: não vou morrer como ex-presidente. Morrer como ex-presidente, humilhado, o famoso daquele, e apenas 6 a 7 pessoas que assistiram o inteiro dele. Ontem nos revela muitas coisas, revela também o seu passado, revela o meu passado. Você pode fazer um exame introspectivo e olhar para você, dentro de você, extrair de você o que você foi ontem, o que você foi daqui a um ano. Talvez você um ano atrás, você não era cristão, você não defendia as palavras de Deus como você defende hoje. Quando você se olha, que diferença de ontem em relação a hoje. Que diferença do passado e você hoje. Se você olhar muito bem, vai ver que sofreu muita diferença. Quem sabe se no passado foi curado? Quem sabe se você viveu maravilha? O que nos leva exatamente a permanecer é quando olharmos no passado o que ele fez, o que nós podemos reconhecer dele. Hoje também é advérbio do tempo, porém não é mais do passado, mas trata-se do aqui e agora, no momento em que estamos vivendo. E o que significa hoje? Hoje significa a graça que Deus me concede, a graça que Deus concede para que possa, na verdade, desfrutar o hoje e manifestar tudo aquilo que o nosso Deus agrada ao nosso Deus. O hoje é presente em suas mãos para você aproveitar, porque amanhã não te pertence, não também me pertence. Amanhã é surpresa, amanhã é expectativa. O único que não passa, que não conhece passado, é o nosso Deus. Interessante, quando nós falamos de nós, falamos: ontem fiz isso, hoje vou fazer isso, amanhã pretendo fazer isso. A concepção hebraica, no hebraísmo, Deus não tem passado. Muitas das vezes quando a pessoa fala: Deus está velho, é porque não conhece as escrituras e não conhece o hebraísmo, não conhece a linguagem e a gramática hebraica. Na gramática hebraica, quando eu quero dizer que eu sou professor, eu não pratico, não falo, não pronuncio o verbo ser na primeira pessoa do presente indicativo. Eu sou, não falo, porque o único que eu sou é Ele. O único que é Ele. Lembra quando Moisés pergunta: mas como eu vou falar com eles? Como que vou me apresentar diante de Faraó? Ou diante dos anciãos hebreus? Como? Diz: vai, fala com eles. O eu sou me enviou. O eu sou, o grande eu sou me enviou. O sou é exatamente para ele. Quando o judeu quer dizer que eu sou, ele não fala isso. Quer dizer que eu sou professor, ele diz que eu, professor, Ani Moré. Não fala que eu sou professor, não. Ele fala que Ani Moré, que significa eu, professor. Aí você pergunta: está conjugando o verbo errado? Não. É reverência que tem até com este verbo na primeira pessoa do singular, do presente indicativo, para exatamente não se comparar com Deus. Ele não fala que eu sou professor. Ele fala Ani Moré, eu, professor. Onde está o verbo? Ele. Deus não conhece passado, Deus não conhece amanhã. Deus, Ele é. Ele fala que com Moisés: vai, fala com eles, eu sou me enviou. Aquele que é. Para Deus ontem Deus é. Hoje Deus é. Amanhã Deus é. Não é a construção de verbo de que amanhã Deus será. Não. Ele não conhece tempo. Nós conhecemos tempo. Ele é atemporal, Ele é eterno. O que mostra que Ele não conhece o passado. Ele não é velho, barbudo, como muitas das vezes pejorativamente falamos. Não. Ele não tem idade. Ele não tem idade. O que significa, aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele me prometeu, não importa. Muitas das vezes lamentamos: Deus, poxa, estou envelhecendo,
E as suas promessas vão se cumprir na minha vida? Pastor Rezende, quando os dentes não tem mais na boca, como é que eu vou desfrutar a carne? Pô, você vai me abençoar quando a velhice chegar? Não importa! Não importa! Às vezes você acha que está velho com 90 anos, mas para Deus você está apenas com 9 dias. Você tem 50, mas para Deus você apenas viveu 5 minutos. Para Deus você é atual. Para Deus você é bebê. Não importa a sua idade. Deus é eterno, aquele que vive para sempre, aquele que é perpetuado, aquele que existe por si próprio e fora do tempo, já que Ele mesmo é o criador do tempo para o humano. Deus também não criou tempo para o humano, até porque o homem não morria. O pecado que vai reduzir a vida humana, conhecemos muito bem, porque no princípio Deus havia criado tudo de uma forma maravilhosa, onde não havia possibilidade do sofrimento, nem ranger de dente. Mas depois do pecado, Gênesis capítulo 3, versículo 17, a partir desse momento, tu morrerás, maldita é a terra, por causa de quem? Do homem. A partir daquele momento, o tempo humano foi reduzido. O homem não era eterno, não, mas também não viveria com esse tempo que nós vivemos. Não viveria. E muitas das vezes falamos, não, amanhã vou fazer isso. Provérbios capítulo 27, versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. O meu dia é aqui e agora. O meu tempo é aqui e agora, porque amanhã é apenas uma mera expectativa. Pode acontecer como também não. Aleluia. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando através da internet, talvez diz que não, eu sou muito jovem para servir a Deus. Se formos no cemitério, encontramos um jovem de 20 anos. Se formos no hospital, vai encontrar jovem de 20 anos. Vamos encontrar cidadão de 40 anos. Vamos encontrar de 90 anos. No cemitério não há idade. Tanto vai pessoas idosas como jovens até recém-nascidos. Talvez vai dizer, qual o pecado dele? Não presumas o dia da manhã, porque amanhã não me pertence e amanhã não te pertence. O que vier às suas mãos, sabe o Salomão vai dizer, Eclesiastes, o que vier à sua mão para fazer, faze-o agora, porque debaixo da terra, onde tu irás, não há ciência, não há sabedoria, não há seleção, não há escolha. O seu tempo, o meu tempo é aqui e agora, porque amanhã não nos pertence. O único é Deus, imutável, incomparável, insondável. Único, não existe alguém igual a Ele. Imutável, não muda ou permanece intactamente igual e não conhece as marcas do tempo, pois é atemporal. Se olhar para nós agora, no casamento na sexta-feira, peguei netinho do nosso presbítero Adolfo, a pele lisa, a bochecha lisa, dá vontade de dar beijinho para cá. Ah, mas olha a nossa já. E marca de quê? De tempo. As rugas. Peguei também da Raquel, olha lisa a pele. Essas marcas que mostram que estamos passando. O momento seu, o momento meu é aqui, agora. Muitas das vezes achamos que dominamos o mundo, achamos que dominamos o tempo, tomamos a vida de assalto e decidimos como se fosse Mobutu. Nunca mais conheceremos a morte. Sabe quando fazemos? Quando disputamos com as coisas fúteis, quando lutamos com uma coisa pequena, pensando que vamos ser eternos e aquelas coisas vão continuar conosco por resto da vida. Afinal não. Único e incomparável, não existe alguém comparável ou igual a Ele. Insondável, não existe alguém que possa conhecê-lo tal como Ele é. Ontem trata-se do passado. Ontem deve me ajudar
a melhorar o meu hoje. Eu tenho que pensar ontem como eu vivia para exatamente mudar o meu hoje. Ontem deve compartilhar para, na verdade, fortalecer o meu testemunho. A fé, as obras de ontem não valem mais hoje. Eu já fiz, eu já era, eu tudo isso. Aquilo serve simplesmente para talvez trazer lembrança que Deus que operou naquela vez pode também operar agora. Mas quanto ao testemunho de obras, não serve mais para nada. Ele te quer hoje. O que tem feito hoje para Ele? Eu já fui. Pois é, ainda bem que no passado. Ele te quer hoje. Ele me quer hoje. Sou pastor há 20 anos. Para Deus não interessa. Só interessa quando esse pastorado, quando esse diaconato, esse presbitério ou essa membresia é demonstrado a cada minuto, porque Ele é hoje, Ele não é Deus de ontem. Deus eu fiz, mas Ele quer hoje. Tudo bem, pode dizer, mas Ezequias, rei, pediu a Deus. Quando Deus manda o profeta Isaías, fala com ele, vai, fala com Ezequias, para que se prepare, porque chegou a hora dele. Quando o profeta chega, dá anúncio, como nós não gostamos de morrer. Nós queremos que os outros morram. Para nós não. Ainda que com a consciência de que um dia estaremos com Ele, mas fugimos da morte. De todas as formas, não queremos nem ouvir a conversa. Quando Ezequias recebe anúncio de que precisa se preparar porque a morte estava chegando, Isaías anuncia para ele. Ele vai, se debruça diante de Deus. Passado agora está valendo. Lembra do meu passado? Eu já fui santo. Eu já trabalhei. Começa a relatar, começa a mostrar credenciais. Eu fui isso, eu fui isso. Deus falou, filho, eu sei. Eu conheço você, eu que criei você. Conheço detalhes que você mesmo não conhece. Deus lembra de mim. Eu fui isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Tudo bem, mas 15 anos. Alguns teólogos discutem que os 15 anos foram piores do comportamento da vida dele. Não queremos entrar nesse detalhe. Passado serve simplesmente para testemunho. Deus me quer hoje. Deus te quer hoje. A santidade de ontem não vale mais para hoje. O pastorado de ontem não vale mais para hoje. Intercessor de ontem, hoje não vale mais. Tem que demonstrar o verdadeiro intercessor, o verdadeiro pastor, o verdadeiro membro, músico, tudo é aqui e agora. Aleluia, glória a Jesus. Também com os vivos que estão vivendo hoje. Ele é eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para concluirmos, ontem deve me ajudar apenas a lembrança, como espelho. Opa, eu penteei de manhã e quando eu olho assim, meu cabelo está do outro lado. O meu não tem como para ir para lugar nenhum. Do pastor vai, mas o meu não. De vez em quando o pastor está com o pente dele, eu não ando com o pente. Porque assim está parado, assim, vai para onde? Bata vento, bate não sei o que, não tem para onde ir. O ontem deve me lembrar os minutos para eu organizar a minha vida aqui e agora. O ontem deve me lembrar testemunho de ontem, a fé de ontem. Não serve mais para a vida de hoje. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. A vitória de ontem, hoje não serve mais. Deus te abençoou, pagou conta de luz ontem, do mês passado. E esse mês agora? E esse mês agora? Não vê mais a conta? Vai vir. E aí? Ontem deve me ajudar a melhorar o meu hoje. E hoje deve me ajudar a confiar em Deus e fazer o melhor aqui
e agora, que é hoje. Hoje eu preciso mostrar que eu sou cristão autêntico para Deus hoje. Pois o amanhã é apenas mera expectativa que pode chegar em 3 condições diferentes. Ontem me ajuda para eu lembrar e melhorar o meu hoje, o viver aqui e agora. E o aqui e agora deve me puxar, me empurrar, me impulsionar uma vida digna com Deus para hoje. E hoje cria uma expectativa para amanhã através de 3 coisas diferentes. Como? O amanhã pode chegar bem. Como pode chegar bem? Pode chegar bem sem doença, com meu emprego e sem circunstâncias adversas. Amanhã, como é mera expectativa, não me pertence, pode chegar bem, sem estar doente, sem estar desempregado, sem as circunstâncias adversas. Pode chegar dessa forma, mas pode chegar mal também amanhã, com doença, sem emprego e com circunstâncias adversas. Isso é amanhã. E ainda amanhã pode ou talvez nunca chegar. É uma mera expectativa que pode se dar em 3 possibilidades diferentes. A primeira possibilidade é que recebe o amanhã bem, com saúde, com firmeza, com alegria, com prazer, com meu emprego garantido, com a minha família sustentada. Mas também posso receber amanhã de uma forma terrível, mal, doente, sem emprego, sem família organizada, e por aí vai. E a última possibilidade, pode acontecer que eu nem receba o amanhã talvez nem chegue para mim. É por isso o salmista sábio vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios que acompanham o tempo. E às vezes você, já trabalhei muito nesse departamento, eu já trabalhei muito nessa igreja. Pois é, vá. A Bíblia diz, Mateus 7:21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o quê? O reino de Deus. Somente aqueles que fazem o quê? A vontade de Deus. E a vontade de Deus não foi ontem, e aqui agora. Não importa se você está aqui, não importa se você está tocando, se está orando aqui, em que departamento você faz parte. A importância é que você esteja aqui de uma forma autêntica, como servo de Deus, como serva de Deus. Não que serviu ontem, mas que está aqui, tanto com a alma viva, servindo ao Senhor aqui e agora. Aleluia! Não, eu trabalhei esse ano que vem não quero mais. Vou falar com o pastor, toma seu cargo. Não quero isso, não quero isso. Ok, faça o que bem entender, porque não depende do pastor, não depende de você, depende simplesmente da sua vida. Como você serve a Deus, como você demonstra hoje, aqui agora, se você é na verdade cristão ou você está desviado. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus quer cristão de agora. Da mesma forma, Ele não é de ontem, Ele é de hoje. Ele é ontem, judeu constrói verbo. Deus ontem é, Deus hoje é, Deus amanhã é. Está errado essa conjugação. Nem é professor de português. É verdade. Mas, para Deus, entre ser e estar no presente só, no passado ser e estar no passado, para Deus não existe. Hoje estamos aqui, amanhã estaremos, é uma mera expectativa. É claro que você precisa ter plano humano. Pastor, eu não preciso ter cabeça não precisa ter plano não. Você tem que ter plano, mas o seu plano tem que mostrar: Deus, se tu quiseres,
Se assim Deus permitir, se assim Deus me levantar. Muitas vezes achamos que somos dono da vida. Amanhã farei isso, amanhã farei isso. Deus amanhã toca a perna, pá, amanhã a perna. Aleluia, aleluia. Ele vai vir no hoje. Ele vai vir no hoje. Doutor Isaías, pastor e profeta de uma igreja chamada ADJ, numa das pregações dele, diz que a graça de Deus tem um fim. Ué, Deus me disse sim, você vai pecando, vai brincando. Estou na graça, estou na graça. Quem lembra? Quem lembra desse doutor? Quem lembra dessa manifestação? Eu estou na graça, estou na graça, estou na graça, estou na graça, estou na graça. Ele assim bem faz assim mesmo. Estou na graça, estou na graça. Chega período, pum, beco sem saída. Ele chegou, não há mais a graça. Enquanto estiver na terra, é o momento de se entregar. Porque não existe purgatório, coisa nenhuma. Não existe. Ou que se paga a missa de 7º dia, ou que se paga a missa de quantos dias, para que possa se resgatar a sua alma. Eclesiastes sabe, vai dizer: enquanto viver, hoje, aqui e agora, faça o que agrada a Deus, porque debaixo da terra onde iremos não há obra. Ninguém se converte ali, ninguém aceita Jesus. Ninguém aceita Jesus. Vamos pagar para que Deus resgate. Essa aí é mentira de Orígenes, teólogo do 1º século, que começou essa concepção teológica que a Igreja Católica abraçou. É reservado para o ser humano viver e morrer uma única vez. Depois vem o julgamento. Deus possa falar melhor. O pão nosso de cada dia. É por isso interessante, quando ele orienta como devemos orar, diz que temos que fechar o coração dele. O pão nosso de cada dia. Ele não fala que nos dá o pão de todos os dias. Não fala que me dá pão da manhã, daqui a um mês. É por isso maná era para somente aquele dia, para comer e acabou. Não guardar no outro dia. Maná não servia mais para nada. Deus te quer hoje, Deus me quer hoje. Aleluia, glória a Jesus. O pão nosso de cada dia. Amanhã pertence a Ele. Enquanto eu estou agora, eu posso vibrar. Você pode vibrar, porque você está aqui, você pode se mexer. Amanhã não sei, amanhã você não sabe, não há garantia. Você vai viver, você vai beber, você vai falar, você vai dançar, você vai pregar. Não, até pregadores exímios estão debaixo da terra, aguardando. Tanto malfeitores já se foram. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Vamos colocar de pé. Faz um exame introspectivo. Que tipo de cristão você é? Que tipo de pastor você é? Pela nossa tristeza até passou se suicidando. Que tristeza. A que ponto passou se suicidando? Nós não somos diferentes. Não conhecemos Ele, mas nada mostra que somos diferentes do que Ele, ou éramos melhor do que Ele. Não sabemos as circunstâncias. Passou a se suicidar. Qual é a garantia? 30 anos na igreja, talvez não significa nada. 40 anos, talvez não significa nada. 20 anos, 10 anos, um dia, talvez significa muita coisa. 2 dias, 15 dias na igreja, pode significar muita coisa. Faz um exame introspectivo. Se ele vier agora, eu como pastor vou? Você como presbítero vai? Você como intercessor, intercessora vai? Como membro vai? Como músico vai? Como de som vai? Você como presbítero vai? Você tem certeza? Tem certeza? A sua fé de hoje garante o que você tem feito hoje? Garante a sua santidade hoje? Garante a sua participação no reino hoje?
Amanhã pertence a Ele. Hoje, eu estou, como bem disse o professor de português, eu sou cristão e eu estou aqui. E amanhã, serei, é uma mera expectativa. Ainda que tenha planos, ainda que você tenha planos. Quantos morreram, deixaram planos? Quantos se foram? Perdemos o presidente da Convenção das Assembleias de Deus, cheio de planos. Cheio de planos. Poderoso Deus, Sua palavra foi pregada. Senhor, falaste bastante no meu coração. Que mensagem dura, mas uma mensagem que alerta no momento apocalíptico. Momento em que vemos as coisas acontecendo. Muitas das vezes pensamos que é apenas história. Como lemos na Bíblia, pensamos apenas história. Mas na verdade, começamos a perceber a sua vinda se aproximando cada vez mais. Senhor, nos ajuda a ser verdadeiros e autênticos cristãos, autênticos servos de Deus, autêntica serva de Deus, Pai. Nos ajuda, dependemos de Ti, Pai Celestial. Nos ajuda, Pai, para que possamos vivenciar o cristianismo hoje, aqui e agora. Tanto aqueles internautas que estão nos insistindo, possa, Senhor, refletir sobre as suas vidas, porque o Seu regresso, a Sua vinda está bem próxima. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Tu és maravilhoso e poderoso. Manifesta a Tua graça, o Teu poder sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja. Tenha misericórdia de todos nós. Sobretudo, Senhor, queremos Te servir. Aqueles que querem Te servir, Senhor, com verdade, o coração voltado para Ti, Pai Celestial, nos ajuda. A Tua graça misericordiosa possa, Senhor, refletir cada vez mais na nossa vida. E, Senhor, aqueles que estão distantes de Ti, Pai, traga perto de Ti, Senhor. Quantos fingidos na igreja, Pai? Quantos fingidos na igreja, Pai? Vem nos transformar. Vem nos transformar. Tenha misericórdia de nós. Te louvamos, Te adoramos. Poderoso e santo Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode aplaudir, irmãos. Eu quero fazer um comentário sobre essa mensagem. Mas enquanto eu faço esse comentário, eu vou pedir que o maestro Adelso prepare aqui já o quinteto de jovens aí com metais, que vai tocar aqui. Já pode ir preparando aqui. Eu não me lembro agora o pregador do passado, do século passado, em que a mensagem ela atravessou os séculos. Pecadores na mão de um Deus irado. Com essa ilustração, eu quero dizer o seguinte: eu, pastor Isaías Gomes de Oliveira, com 69 anos, nasci no Evangelho, sou docente teológico já há muitos anos. E eu defendo a ideia de que não há grandes pregadores. Há um grande Deus, mas não há grandes pregadores. Mas uma coisa eu defendo: há grandes mensagens. E essa aqui foi uma das grandes mensagens que eu tenho ouvido nos últimos dias. Das grandes mensagens, ainda que o tempo era curto, ele correu muito. Pastor Lola, ele é filósofo de formação. Eu o conheci, ele foi meu aluno há anos passados, ele era solteiro, foi meu aluno no Instituto Bíblico Pentecostal. Eu dei aula para ele de livros históricos no segundo ano do bacharelado dele. Depois ele fez uma formação, fez pós-graduação, depois foi para uma escola americana no Paraguai, para fazer pós em docência, e hoje ele leciona em 2 faculdades lá em Luanda, e Deus tem abençoado a vida dele. Sempre foi professor de escola dominical, e hoje pregou uma grande mensagem. Agora, olha, você que está me ouvindo pela internet, essa mensagem vai ficar gravada.
Olha, você que é professor de escola dominical, você que está estudando teologia, eu te aconselho que você revise esta mensagem, porque ela vai tirar muitas dúvidas. Vai tirar muitas dúvidas. Eu sempre falo sobre este assunto, e o pastor hoje, ele com maestria, conseguiu apresentar uma mensagem linda, rápida, com muita profundidade. E eu tenho uma certeza absoluta que vale a pena revisar esta mensagem. Vai ficar gravado, vai subir para o YouTube. No momento ela está ao vivo no Facebook, mas vai para outros aplicativos de internet. E você deve aproveitar. Se eu fosse você, não perdia não. Principalmente você aí que está me ouvindo, que é professor de escola dominical. E eu lhes garanto uma coisa: a defesa da teologia contemporânea, hoje, eu posso dizer o seguinte: os teólogos da Assembleia de Deus, eles são, em maiores quantidade, hoje no Brasil, os maiores teólogos, e a quantidade muito grande de livros escritos já, prontos. Então a teologia da Assembleia de Deus é uma teologia conservadora, não é uma teologia perigosa. Então vale a pena ouvir, porque o pastor Lola, apesar de ser filósofo, ele apresentou aqui uma teologia conservadora, uma teologia bíblica que vale a pena ver, falando sobre hoje, não é? Que Deus abençoe grandemente. Já estamos prontos aí? Olha só, eu vou pedir ao maestro que fale aqui o nome desses abençoados e de quem é o pai deles e quanto tempo está estudando, né? Mais ou menos. Pai do Senhor para a igreja. Motivo de muita alegria, né? Nesta noite, está participando desse momento do início do ministério de 4 aqui, que o Gabriel já é veterano, apesar da idade, mas já é veterano aqui. E graças a Deus o Senhor tem nos usado para formar novos músicos e que sirva de incentivo para as crianças, os adolescentes que desejam também, né, aprender música. E com certeza vai ser bênção. Vou da esquerda para a direita, vou apresentar os novos músicos. João Guilherme, 14 anos, ele é filho, todos são de linhagem de músico, tá, irmãos? O João Guilherme, 14 anos, é filho do nosso irmão Alexson, saxofone da orquestra. Anderson, 12 anos, ele é neto do presbítero Sebastião Paulino e sobrinho do Ismael Paulino, pastor Ismael. O Gabriel todos conhecem, meu filho, ele é neto também de músico, meu pai João Pinheiro, foi meu professor, é meu professor até hoje. O mascote do sexteto, que eu tenho muito carinho por ele, é o João Pedro, é o Pedro Henrique, né? 17 anos, Pedro? 11 anos, meu mascote. E esse bonito aqui é da família também, ele é neto do João Pinheiro, ou seja, meu pai, ele é meu sobrinho, ele é filho do meu irmão mais novo, o pastor Ademir, ali da fonte dos que clamam. Amém? Acredito. O Pedro Henrique, ele também é filho do Alexson. Eu gostaria de saber, a mãe, as famílias do João Guilherme, se encontra? Por favor, fica de pé. Fica de pé, irmã André. Ali, pastor, está escondida. Família do Anderson. Ali os pais. Do Gabriel nós estamos aí. Do Pedro é a André, né? E do Caio. Está ali, Caio. Escondidinho ali, ó. Fica em pé, minha cunhada. Amém. Obrigado.